Pessoal, vamos ver agora o conceito de promises, tá? Eu já adianto que, por mais estranho que possa parecer a princípio, é algo recorrente e muito utilizado dentro da programação em JavaScript, tanto front-end quanto back-end. Por exemplo, tá? No front-end, quando naqueles recorrentes exemplos também que eu cito, você clicou lá no carregar mais comentários do Facebook, ele fica processando aquela informação ali por debaixo dos panos e a hora que ele consegue obter aquelas informações, ele vai atualizar o seu navegador ali, pelo menos um conteúdo, uma parte do seu navegador com os novos comentários, tá? Isso daí é feito por meio de uma requisição assíncrona, e assíncrona significa, eu vou me referir ao seguinte sentido: eu solicitei, por exemplo, um determinado tipo de processamento, eu chamei uma função, tá? Essa função precisa consultar banco de dados, fazer leitura do HD e etc. Isso pode levar um tempo, tá? Enquanto esse tempo é gasto, né, enquanto está sendo realizado esse processamento, eu não travo o meu programa, ou seja, eu não vou para a próxima linha do meu programa, eu não, né, bloqueio a interface com o usuário ali, enquanto esse processamento está sendo executado, tá? Ela vai executar, quando tiver pronto, ela vai retornar esse valor, mas enquanto não estiver pronto, o meu programa segue executando outras instruções, tá? Então eu não bloqueio o meu programa, mas o disparo, como, né, não é thread, como a gente viu na aula introdutória, né, mas é uma chamada assíncrona, ele vai executando aquela função e meu programa fica livre para fazer outras coisas. Assim como no browser, a hora que você clicou ali para carregar, ele não travou sua página está lá executando bonitinho. A hora que esses dados retornarem, aí sim ele vai pegar esses dados e vai fazer algo que esteja programado a partir daqueles dados. Mas se tiver outras atividades que ele tem que fazer, ele vai fazendo ao mesmo tempo, tá? Porque são chamadas assíncronas. Bom, mas vamos tentar entender então como é que funcionam, né, essas chamadas assíncronas. Tá? Inclusive eu posso disparar várias chamadas assíncronas ao mesmo tempo. Eu esqueci de falar que um outro exemplo, quando a gente está lá no back-end, por exemplo, eu preciso fazer uma consulta no BD. Mas vamos supor que o meu BD está ocupado, vamos supor que essa consulta demore uma certa quantidade de tempo. Então a gente vai disparar uma promise, essa promise vai lá, vai fazer a consulta BD, solicita o BD, hora que estiver pronto, tá? Ela retorna e aí a gente pega aquela informação, né, processa da forma como a gente quer e retorna para o usuário. Então a gente não deixa o nosso back-end travado também, tá? Vai lá, retorna e depois vai lá, faz o que você tem que fazer, hora que estiver pronto, você retorna para a gente e a gente devolve para o usuário, tá? Então, inclusive com essas chamadas assíncronas, né, a gente consegue atender de maneira não travada, vamos assim dizer, várias requisições do usuário, e conforme essas requisições vão ficando prontas, a gente vai devolvendo para o usuário, tá? Bom, a promise ela é um objeto, tá? E esse objeto ele vai ter dentro dele uma função chamada de resolve e uma função chamada de reject, tá? O resolve eu vou utilizar quando eu tiver sucesso na minha operação, tá? E o reject é quando eu tiver uma rejeição, quando falhar a minha operação, tá? Por exemplo, eu tentei consultar o banco de dados, a tabela não existe, ou tentei fazer alguma operação, ou na hora que eu fui validar essa operação tinha algum erro nesta operação, tá? Então posso chamar o reject nesse caso. Então nós vamos ter o resolve e o reject, tá? E lembrando que ela é uma promise. E agora a gente vai misturar duas coisas aqui, tá? Que é o objeto e que é, no caso, a programação orientada a objetos e a programação funcional juntas, tá? Então vamos ao nosso VS Code. Eu vou criar uma pastinha aqui, não dentro de objetos, deixa eu criar fora aqui então, vou chamar de promises, né? E vou criar um novo arquivo aqui que vai ser o promises1.js. E aí como é que vai funcionar a nossa promise? Então para executar ou para simular a execução da promise, eu vou criar uma função que eu vou chamar aqui de divisão, tá? Essa divisão vai receber um numerador e um denominador, tá? Se eu fosse executar sem promise, né, eu colocaria lá um return, numerador barra denominador, tá? Poderia fazer a validação também do denominador, por enquanto não vou fazer. E aqui, ao longo do meu programa, né, poderia colocar aqui um console.log, tá? Vou chamar essa divisão, então divisão 10, 2, e aqui no meu console.log, abaixo, eu vou colocar fim da execução do programa, ok? Bom, vou sair da minha pasta de objetos, vou entrar aqui no promises, vamos executar o promises
um JS, tá? Resultado deu 5 e embaixo apareceu o fim da execução do meu programa, tá? Só que essa chamada aqui, ela foi feita uma chamada de função, e essa chamada de função aqui, ela é bloqueante, ou seja, o fim da execução do meu programa, ele só vai ser executado depois que eu retornar da minha divisão, depois que eu imprimir na tela, tá? E, consequentemente, tá? Depois disso é que ele vai para a linha de baixo, tá? Se eu utilizar promise, e aí como que eu vou utilizar essa promise, tá? Eu vou, ao invés de mandar retornar esta operação, eu vou mandar ele retornar uma promise para mim, tá? Então, promise, certo? E esta promise, tá? Ela vai receber uma função callback. Então, automaticamente, o meu promise, tá? Ele vai executar uma função que eu vou passar para ele, ok? Essa função, ele vai receber como parâmetro o resolve e o reject, que são duas funções, certo? Que aí, dentro da minha função, em caso de sucesso, eu vou invocar o resolve, em caso, tá, de rejeição, eu vou invocar o reject, tudo bem? E aqui dentro da promise eu vou fazer o meu processamento normal. Então, por exemplo, if o meu denominador for, vou colocar igual, depois eu explico o que são os três iguais, igual a 0, tá? Deu erro, tá? Então vou chamar a função reject e vou passar uma mensagem aqui, divisão por 0, tá? E caso contrário, vai ser o resolve. Fala, não, tá tudo certo, resolve para mim. O que eu vou retornar nessa promise? Vai ser o numerador, tá? Barra o denominador. Ok? Bom, e aí como que a gente vai trabalhar com essa promise aqui, né? Quando eu tenho ou retorno uma promise, né? Aí a gente vai trabalhar da seguinte forma. Bom, aí eu vou chamar a função .den, tá? A função .den é para eu programar, eu vou passar uma função callback, e essa função callback ele vai chamar automaticamente e passar esse resultado aqui do resolve para mim, certo? Então tudo que tiver resolve vai parar dentro do meu .den, tá? E dentro do meu .den, por exemplo, eu vou chamar aqui de resposta, tá? Função callback. O que eu vou fazer com essa resposta? Colocar o console.log na tela. Vou colocar um R só para vocês verem que eu estou dentro da resposta, tá? E aí eu vou passar a vírgula e colocar o conteúdo da resposta, certo? Então chamei uma função que tem uma promise, certo? A hora que ele resolver ou rejeitar essa promise aqui, né? A hora que, enfim, fazer o tratamento adequado e obtiver uma resposta para o problema que eu invoquei, se ele resolveu, tá? Eu vou passar o que ele vai fazer com a resposta da resolução aqui dentro do DEM. Tá? Inclusive, eu posso até quebrar aqui para deixar mais bonitinho, tá? E se ele não resolveu, se deu um erro ou se caiu dentro do reject, tá? Eu vou chamar aqui de erro. A mesma coisa, eu vou chamar uma função callback. O que eu vou fazer com este erro aqui? Eu vou programar aqui dentro. Nesse caso, a única coisa que eu vou fazer com o erro vai ser o console log. Vou colocar um izinho, 2 pontos, vírgula, e o erro aqui na tela, certo? Vou executar esse programa agora. E aí nós temos o seguinte, tá? Eu tenho aqui divisão por 0. Tá? Deixa eu trocar para 2 primeiro. Tá? Tenho aqui, ó, a resposta deu 5, né, que é o 10 por 2. Caiu dentro desse den aqui, ok? Que tem um R e 2 pontos. E veio a minha resposta. Essa resposta ele veio da onde, tá? Ele veio como resultado do resolve, tá? Como conteúdo que eu passei para dentro da minha função resolve, tá? Se eu colocar 10, 0, tá? Voltava anteriormente. Ele caiu no cat, ó, no ponto cat, e o resultado que foi impresso ali é aquilo que está dentro da minha função callback. Então ele pegou o reject, chamou essa função que eu passei como callback aqui para ele, tá? Chamou o erro, jogou para dentro do erro, e aqui dentro do console.log, 2 pontos, erro, tá? Ele está imprimindo o erro aqui na tela, que é o que veio aqui pela minha função callback. Tudo bem? Bom, e outra coisa para se observar aqui, pessoal, é o seguinte, ó, perceba que o fim da execução do meu programa, ele veio antes, ou apareceu antes aqui no meu console, do que o próprio resultado da função que eu chamei, tá? Então, a hora que eu fiz essa função, fiz essa chamada de função e tem uma promise dentro, essa promise vai ser resolvida de maneira assíncrona, tá? Ou seja, vai criar
não vai criar uma thread à parte, né, mas vai ser uma chamada não bloqueante, ele vai executar esta função, enquanto isso ele vai executando outras, é, a sequência, né, do meu programa aqui, e a hora que essa função aqui tiver a resposta dela, ele vai pegar e vai executar aquilo que tiver programado ou no den ou no cat, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, é muito comum aqui essa chamada de funções assíncronas, tá? E apesar de bastante estranho, tá? Ao longo das nossas práticas, a gente vai se acostumar com elas, tá? Bom, pessoal, além dessa forma aqui que a gente tem de lidar com as prompts, né, utilizando o then e o cat, eu posso também utilizar duas instruções aqui, que são o async e o await, tá? Para deixar, vamos dizer assim, a execução das instruções um pouco mais linear, tá? Tem gente que só usa dessa forma, tem gente que não usa dessa forma de jeito nenhum. Tá? Eu costumo utilizar mais essa forma do Dencat em algumas situações que eu acho que fica, por um acaso, o código mais legível ou mais fácil de entender por algum motivo. Eu alterno aí para o uso das instruções async e await. Como que funciona a instrução async e await? Basicamente o await, tá? A hora que eu colocar ele ao lado de uma função assíncrona, ao lado que eu digo é antes de uma função assíncrona, ele vai falar com que a próxima instrução do código ela fique aguardando a função assíncrona ser realizada, tá? Ou seja, vai esperar o retorno da função e só aí ele vai seguir com o código, tá? Porém, para que eu possa utilizar o await, ele só pode ser utilizado dentro de uma função assíncrona. E aí, para deixar explícito que a função é assíncrona, eu vou ter que utilizar o async, tá? Então, só vou poder utilizar o await em funções ou dentro de funções explicitamente assíncronas. Okay? Então, basicamente, vamos ao nosso código para ver como que isso vai funcionar. Eu vou colocar aqui promises 2, ou melhor, vou colocar async e await.js. Aqui dentro do async e await, eu vou criar aqui uma função, que eu vou chamar de divisão, tá? E dentro dessa função de divisão vai ter a promise, então, que essa dela eu vou pegar aqui e já vou utilizar a mesma função de divisão que eu tinha feito anteriormente, para aqui programá-la de novo, tá? E aí eu quero utilizar singular await, tá? Só que para isso eu vou fazer o seguinte procedimento, eu vou criar aqui uma function, vai se chamar obtain resultado, tá? E nessa função obtain resultado, tá? Eu quero pegar o resultado de uma divisão, tá? Então, const resultado 1 vai ser igual a await, tá? Ele vai esperar pela resolução aqui da minha função divisão, que eu vou passar 10 e 2, certo? E aí eu vou colocar aqui o console log resultado 1, tá? E aí, inclusive, também vou colocar console log depois do resultado 1, para vocês verem que ele está expirando esta parte aqui, tá? Vou fazer uma outra divisão aqui, tá? Só para ressaltar ainda mais os do await, eu vou colocar 12 por 3, vai ser o resultado 2, aqui vai ser depois do resultado 2, então aqui vai ser depois do resultado 1. Porém, ele está dando um chiadinho, inclusive, mas a chiada dele não é um pouco estranha, está falando await has no effect on this type of expression, está falando que não tem efeito nesse tipo de expressão. Tá? Se eu colocar aqui no quick fix, tá? Ele está falando, a única coisa que ele está falando é remove unnecessary await, tá? Então simplesmente vai pegar e vai remover o await, eu poderia remover aqui o outro também, tá? Não é isso que eu quero. O que ele está achando é porque o await só pode ser utilizado dentro de funções assíncronas. Então, se de fato eu pegar aqui e compilar, então node, nossa, eu digitei errado aqui, rename, deixa eu renomear aqui para, eu não sei nem o que eu digitei aqui, async await, async e await, hora que eu for rodar o meu async e await, ele vai achar, vai falar, ó, o await só é válido em uma função assíncrona, tá? Então eu vou colocar essa função assíncrona, tá? Utilizando o async ao lado da minha function, tudo bem?
Feito isso, tá? Agora se eu rodar ele não vai dar nenhum erro, mas também não vai acontecer nada porque eu estou chamando o obtém resultado, tá? Aí sim eu vou chamar o obtém resultado, aqui é meu código, e agora que a gente rodar, vai vir o 5, ó, depois do resultado 1, então ele imprimiu o resultado 1, 10 por 2 de fato é 5, depois foi 1, e depois o 4, que é o resultado de 12 por 3, imprimiu 4, e depois do resultado 2, tá? Então o await fez com que esta função aqui que tinha uma promise, portanto ele iria pular, vamos assim dizer, né? Ela, depois de ser, executaria o resto, e a hora que tivesse resolvido ela, aí sim que ele retornaria o resultado, jogaria aqui para dentro dos meus respectivos resultados, né? Ele esperou fazer de fato resolver aqui a divisão e aí foi seguindo com o código. Mas, tá? Perceba o seguinte, apesar de ter esse await aqui, essa função obtém resultados, ela não vai ser bloqueante, tá? Porque ela por si só é uma função assíncrona, tá? Aqui dentro ele está esperando o resultado da divisão, mas ela está sendo executada em paralelo, tá? Então, tanto é que se eu colocar aqui o console.log, tá? Vou colocar aqui um terminou e mandar executar, load, tá? Primeiro terminou e depois os resultados dentro da minha função assíncrona. Tá? A única questão que a gente mudou, que a gente criou a função assíncrona explícita, dentro dela a gente tem os awaits aqui, isso está sendo executado de maneira assíncrona, né? Mas eu não precisei pegar o resultado da promise, colocar then, get, etc. Eu esperei resultar o resultado, aí eu estou pegando esse resultado e aí eu vou processar esse resultado da forma como eu quiser. Tudo bem? Então, essa é uma das formas, tá? Ou uma das formas, não. Uma das formas que a gente tem para tratar com as promises, tá? A outra é utilizando o then e o catch. Ok, pessoal? Então é isso e até o nosso próximo tópico, que nós vamos passar rapidamente pelas instruções de controle e os operadores. Então até mais.